No ar, Vovoteca TV, a Loteca 1096 segue balançando o roseral nesse pré-carnaval. Tem 1 milhão na mesa, bora lá buscar ele, vamos repartir isso aí. 3 jogos internacionais dão aquele toque europeu na Loteca Nacional. No mais, um joguinho isolado no sábado e o resto, tudo sendo decidido no domingo. Tá bonito, né? Esses aí são os ingredientes que estão mexendo aí com toda a nação lotequeira desse imenso país. Tem acompanhado aí nos grupos, muito movimento, a nossa grande enquete recebendo votos assim, muitos votos, já daqui a pouco já bate 2.000 votos e é quinta-feira ainda, e vamos em frente. E agora que você deixou o seu like, o joinha da sorte, eu chamo o Matheus para já tradicionais análises dos números parciais da grande enquete Vovoteca. É contigo, filhão! R$1 milhão. Mexe e muito com o imaginário da nação lotequeira. E às 12 horas dessa quinta, a nossa grande enquete já superava 1.600 votos. E vamos aos destaques do momento. Nenhuma coluna atinge o status de super favorito, sendo o Santos e o Fluminense os maiores favoritos do momento, com 78%. Me chama aí muito a atenção as 9 colunas zebradas. Isso porque entre elas temos 6 zebras em clássicos, e são justamente nesses jogos que elas gostam de aparecer e destruir as apostas. Vejamos, o São Paulo aparece no limite entre zebra e surpresa, e temos aqui uma decisão em campo neutro entre 2 elencos fortes, experientes e em alta, portanto um jogo digno de triplo. Já no jogo 2, a Raposa aparece com apenas 6% da preferência, mas vale destacar que nesse início de estadual lá no Campeonato Mineiro, foi o Galo que começou perdeu de 2-1 para o Patrocinense, enquanto o Cruzeiro começou bem com uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Já no jogo 5, o clássico de Madrid mostra uma baixa intenção de aposta. No Atlético, com apenas 5%, temos aqui uma zebraça a ser muito melhor analisada. Já o Sport, que visita o Bahia e tem apenas 6% dos votos acreditando nele, eu destaco que nas últimas 5 visitas que fez a Salvador, venceu 3 vezes e perdeu 2, então é bom ficar de olho aí. Na Itália, temos a Juventus recebendo até o momento 10% de preferência, mas não vamos esquecer, é o líder recebendo o vice-líder que até o momento em 11 jogos fora só perdeu 1. Já no clássico paraense, a grande maioria jogando as fichas no Paysandu e principalmente no empate, ficando o Remo como terceira opção, mas é um clássico sempre aberto, sujeito a chuvas e trovoadas, então olho vivo no Repá. E é isso aí, galera, continuem votando na enquete no vovoteca.com e no LotequeirosBR, nessa ferramenta que ajuda demais a nação lotequeira. E sem mais enrolação, eu já devolvo a bola para o JP para a análise do nosso jogo Sugestão. Que é isso, hein, Matheus? Mandou muito legal, foi direto ao ponto em cima das colunas zebradas. São elas realmente que destroem cartelas pelo Brasil afora e temos que ficar atento a elas. Zebras e surpresas, disso vive a Loteca. E você jogou aí na tela o nosso jogo Sugestão, é o típico concurso que dá vontade de investir. Mais que isso, talvez até o final de semana eu incremente aí com mais uns 2 duplo no máximo, vamos ver, né? Vamos ver o bolso e registre o meu jogo, mas a minha base está aí, como vocês sabem. O que está marcado em verde seria a matriz e depois eu distribuir os 5 duplos dentro daquilo que eu analiso que possa acontecer. O jogo 1 é Palmeiras e São Paulo, decisão da Supercopa do Brasil. O jogo vai ser em Minas Gerais, no Mineirão, portanto campo neutro. Times em evolução, um grande clássico a ser decidido em detalhes. Acredito que o equilíbrio prevaleça, né, em forma de empate no tempo normal e a taça seja decidida nos pênaltis. Será que vai acontecer isso? Pode ser, né? Seria bem emocionante e seria um grande acerto essa coluna do meio seca. Jogo 2, Atlético Mineiro e Cruzeiro é o jogo isolado do sabadão. É clássico, é início de temporada e isso pede cautela. Sim, o Galo tem um elenco superior, nós sabemos disso. E em casa pode e provavelmente vai vencer. Mas, na prudência desse início de ano, eu vou cercar com um empate. Primeiro duplo gasto
coluna 1 e coluna do meio. Jogo 3, Paulistão, Santo André recebendo o Bragantino. Hoje ainda o Santo André visita o Botafogo de Ribeirão Preto e está buscando a sua primeira vitória. Caso isso não ocorra hoje, aqui ele já vai entrar pressionado. Fato que pode favorecer quem? Ele, o Massa Bruta, que vem de um empate 1-1 com o Botafogo e uma derrota. Ontem, 0-1 frente ao Mistão do Palmeiras. Esse empate e essa derrota foram em Bragança. E agora ele sai. Surpreenderam ele na casa dele, quem sabe ele surpreende fora. Pela pressão, indico para quem tem verba até um triplo. Eu vou na coragem acreditar no empate. Tô achando que vai ficar ou 0-0 ou 1-1, opinião. Coluna do meio, jogo 3. Jogo 4, é o Timão Corinthians recebendo o Novo Horizontino. Nada fácil para o Timão esse início de ano. A diretoria não fez nenhuma grande contratação. O elenco acabou sendo enfraquecido. Isso aí vai desanimando seus torcedores que estão pressionando, né? O time não demonstra nenhum padrão. Estão lá meio desanimado, né? Não sei o que está acontecendo. Creio que aqui ele até pode se recuperar contra o Novo Horizontino. Quem sabe aí coloca os garotos campeões da Taça São Paulo, que a coisa melhora. Isso porque eu tô achando que ele vence? Porque nas 3 vezes que o Novo Horizontino visitou o Corinthians, sabe o que aconteceu? 3 vitórias do Corinthians em sua arena. Palpite, coluna 1, Corinthians. Jogo 5, me mostra aqui Real Madrid e Atlético de Madrid. É o clássico madrileno. O vice-real segue invicto em casa, são 9 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Recebe o Atlético em um grande clássico da La Liga. Eu reforço o meu palpite no Real, até pela queda de rendimento do Atlético como visitante, onde em 10 jogos até o momento na La Liga, ele perdeu 5. Aproveitamento muito baixo do Atlético jogando fora. Isso deve favorecer o Real Madrid, que segue aí na captura do poderoso Girona. Coluna 1, Real Madrid. Jogo 6, continua na Europa, agora com Arsenal e Liverpool. É a Premier League tão difícil, outro clássico da loteca do milhão. Esse envolve um Liverpool líder, que pode abrir vantagem sobre o City e o próprio Arsenal, que são seus diretos perseguidores. Caso não, né? Eu creio em um jogo de muita movimentação e entrega de ambas as equipes. E como palpite simples, vou no empate. Se forem usar aí um duplo, eu indico coluna do meio e coluna 2. Porém, no meu jogo, de pouco investimento, estou indo no empate seco. Jogo 7, me apresenta aqui o Boa Vista recebendo Fluminense de Diniz. Será que o Diniz vai? Ouvi dizer que hoje ele pega o Bangu e deve ir de titular para poupar no final de semana. É bom a gente ficar atento nisso aí, viu? É complicado isso. São vários os jogos que pedem investimento de duplos, e esse até seria um deles. Pela boa performance do Boa Vista nesse início de estadual, uma campanha até aqui de 3 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Hoje ainda tem o Madureira pela frente, né? Pode até melhorar então o seu desempenho, a sua pontuação e surpreender os grandes lá em cima. Porém, preciso acreditar em vários secos. Infelizmente, o Lotec é isso. E o Flu me parece ser um seco em que muitos vão acreditar e eu também. Por isso, estou indo com ele na coluna 2. Chego para Bahia e Sport, Copa do Nordeste. Aqui já válido pela primeira rodada, né, da Lampions League 2024. Interessante que esse clássico não registra empates há 7 anos. E por ser primeira rodada da Copa do Nordeste, acredito que novamente está propenso a que tenhamos um vencedor aqui. Estou imaginando isso, hein? Bahia vai para cima, vai abrir, Sport pode aproveitar ou não. Nessa análise, eu vou acreditar então no Bahia dentro de sua Fonte Nova lotada. Jogo 9 para Goiás e Vila Nova, outro clássico aqui, clássico goiano, onde vejo nesse início Vila com melhor poderio ofensivo, encarando um Goiás que mesmo ainda invicto já tem 2 empates em 5 jogos no estadual, empatou 2, hein? Mas por que esses empates? Eu destaco aqui que a zaga do Goiás é muito forte, difícil de ser vazada. Já, como eu disse que o poderio do Vila é ofensivo, eu vou gastar o meu duplo abrangendo esses 2 aspectos. Defesa forte versus ataque forte. Duplo,
coluna do meio e coluna 2. Jogo 10 para Internazionale é o italiano, é a Série A italiana, Inter e Juve, a velha senhora. Líder versus vice-líder. Segundo melhor mandante recebendo o segundo melhor visitante. Por isso, vou queimar aqui um duplo. Coluna 1 e coluna do meio. Até porque esse Juventus às vezes dá umas pipocadas, né? Na última rodada empatou em 1-1 em casa com o Empoli. E a Inter, JP, como é que fez na última rodada? Venceu Fiorentina fora de casa por 1-0. Tá aí meu duplo, coluna 1 e coluna do meio. Paysandu e Remo. Que clássico é esse, hein? Quanta tradição. Mais um repá na vida das duas potências paraenses, né? Duelo de invictos no estadual. Aqui sempre o empate fixa na cabeça do lotequeiro. E na minha, não poderia ser diferente. Típico jogo que gosto de arriscar no menos cotado no momento. Estão dando uma votação bem melhor pro Paysandu. E como eu acho que esse jogo pode realmente ficar no empate, por que não arriscar o meu duplo na coluna 2, indo aqui com o Clube do Remo? Duplo, coluna do meio e coluna 2 nesse jogo 11 da Loteca do Milhão. Santos e Guarani, novamente Paulistão, fazem o jogo 12. Um time em reconstrução e já mostrando em 2024 que esse peixe já supera o de 23. Tem acompanhado seus jogos aí, vem mostrando uma dedicação até acima da média. E isso, nesse jogo, pode consolidar ainda mais a liderança do seu grupo. Ontem bateu Água Santa em Diadema, não é fácil bater o Água lá, e bateu por 1-0. E o Guarani em casa ontem acabou perdendo para o bom Mirassol num jogão de bola de 5 gols, né? Guarani 2, Mirassol 3. Então o Bugre é que tá precisando reagir. A campanha tá oscilante. Eu vou acreditar no Peixe em casa, coluna 1, jogo 12. Jogo 13, Vasco da Gama e Flamengo. Agora focado no estadual e usando o elenco estrelar, me parece ser o Flamengo um bom seco. Contra um Vasco em busca de um padrão minimamente competitivo e não está mostrando esse padrão, né? Ontem, mais uma derrota, perdeu aí do Nova Iguaçu por 2-0. O Flamengo fez sua parte, né? 2-0 sobre o Sampaio Correia. Eu vou no clássico, vou de coluna 2. Bruno Henrique voltando a marcar, né? Sabe como é, né? O time começa a embalar. Flamengo, coluna 2 no jogo 13. Ponte Preta e São Bernardo fazem o jogo 14, aquele que encerra a Loteca do Milhão. Aqui fica a dica, hein? Nos últimos 4 concursos de 2024, primeiros 4 concursos, né? Que já teve 4. A coluna do meio foi soberana no jogo 14. Foram 4 concursos com 4 empates. E aqui, até pelo desempenho de ambos, vejo que o empate não deve ficar sem marcação. Mas gasto duplo, até pela vitória da Macaca ontem no Canindé pra cima da Luzinha, hein? Bateu a Luzinha por 2-0. Que coisa, hein? O São Bernardo não jogou ainda na rodada, joga nessa quinta. Ele tá visitando a Inter de Limeira. Aqui eu vou no duplo, último duplo, gastando coluna 1 e coluna do meio. É isso, galera. Loteca, uma desafiante e emocionante loteria semanal. Tudo que falamos, analisamos e palpitamos fica apenas no campo do pré-jogo. Procure enriquecer seu leque de informações antes de definir suas marcações. É importante. Visite lá o nosso vovoteca.com, confira as nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar e ajudam, né? Tem sempre pintando ganhador no Vovoteca, até quando é de um só que ganhou, muitas vezes aparece lá com a gente, né? São nossos leitores, provando que vale a pena a visita. Assim como também vale a pena a visita no Lotequeiros BR, onde o trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho continuam mandando muito bem na análise escrita dos 14 jogos e em seus palpites secos e duplos. Agradecemos ao Senhor por mais esse vídeo e que sejam derramadas chuvas e mais chuvas de bênção em nossos lares. Para isso eu digo amém.